Graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Malaquias do capítulo 1 ao capítulo 4. Chegamos ao último livro do Antigo Testamento, do dia 1º de janeiro até o dia 8 de outubro, para fazer a leitura do Antigo Testamento. E permitindo o Senhor, nós terminamos o Novo Testamento até o dia 31 de dezembro. Ainda há muita história entre o assim conhecido último livro do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus. E assim, muitos textos que são tidos como importantes e também como fonte, como referência assim, histórica, que os judeus confirmam. Está entre textos confirmados dentro da tradição judaica. Mas esses textos não fazem parte da assim chamada Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento. Exatamente o Antigo Testamento da Bíblia, considerada protestante, evangélica, é o texto da Bíblia, por assim dizer, Bíblia hebraica. Mas há textos que são recomendados, outros textos além dos que estão dentro do cânon do Antigo Testamento, que podem ajudar a conhecer a história e assim até mesmo uma festa judaica que tem como base o texto dos Macabeus. Mas esses textos que são aceitos para conhecimento da história, eles não são textos reconhecidos como textos para inspiração, para devocional, como inspiração espiritual de fato. Eles são conhecidos como deuterocanônicos. Alguns desses livros, há muitos outros, alguns desses livros que são conhecidos dessa forma, eles são tratados até mesmo como apócrifos e fazem parte da Bíblia católica no Antigo Testamento, na Bíblia sim, conhecida como Bíblia católica, no Antigo Testamento. Na verdade, esses textos estão sim entre os deuterocanônicos. Eles são recomendados pelos judeus, mas não fazem parte da Bíblia. São textos que podem ajudar no entendimento, que podem trazer uma boa história, até mesmo ajudar na questão espiritual, como um livro devocional que nós temos nas nossas estantes. Mas eles não são considerados livros para fazerem parte do cânon do Antigo Testamento. E há também textos que são rechaçados mesmo no Antigo Testamento. Eles tinham alguma informação que colaborava com os textos bíblicos conhecidos, mas que partiam para outras interpretações. Esses textos são rechaçados desde o início, tidos como errados e heréticos. O mesmo acontece no Novo Testamento. Há textos que são dos dias, ou próximos dos dias, em que os textos do Novo Testamento foram escritos, e que são reconhecidos como importantes para ajudar na leitura, para ajudar na interpretação. Eles são como livros que nós temos nas nossas estantes. Livros devocionais que ajudam, que trazem uma boa interpretação. E há outros textos que são reconhecidos como apócrifos de fato, e que desde o começo foram vistos como errados, como heréticos. Se mais próximo, quando eles foram escritos, mais próximos do tempo dos acontecimentos, eles já foram considerados errados, não vai ser a descoberta desse texto nos dias de hoje que vai fazer eu mudar a minha interpretação a respeito da fé, a não ser que eu queira seguir por um caminho que, desde o começo, foi considerado herético e errado. Então, há textos que não estão entre os textos canônicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas que possuem certa autoridade, que são reconhecidos e recomendados. E há outros textos, tanto nos que seriam do Antigo como do Novo Testamento, que desde o começo são tidos como errados, como heréticos, como textos que afastam a interpretação correta da sequência do texto bíblico propriamente dito. Eu não digo para não ler nenhum desses textos, principalmente os textos que são recomendados, ainda que não fazem parte nem do Antigo nem do Novo Testamento. Acho que esses textos são interessantes, sim, para a leitura. E também não digo para não ler os textos que são considerados heréticos e apócrifos.
Só temos que tomar cuidado para não mudar a interpretação do que a Bíblia realmente diz com base em um texto que desde o começo foi tido como errado. Apenas isso. E aqueles que não estão dentro do cânon, mas que desde o começo são recomendados, esses textos são legais. Talvez, permitindo o Senhor, possamos fazer uma lista desses textos e deixar no site, no Compartilhando na Web, para que possamos, na parte de estudos, para que possamos conhecer quais são esses textos que desde o começo são realmente recomendados para conhecimento. E quais são, quem sabe, esses textos que desde o começo foram considerados errados de fato. Depois do exílio, houve ainda ameaças de altos e baixos na vivência da espiritualidade do povo, como sempre aconteceu com o povo em relação àquilo que recomendava o Senhor. Mas nesse momento, depois do exílio, a liderança se preocupou mais em orientar e cobrar para que buscasse realmente a vontade do Senhor. Esdras e Neemias mostram muito disso. E a partir desse tempo, depois do exílio, houve um certo radicalismo por parte de alguns, com medo de errar, desobedecendo a lei. Até exageraram em algumas práticas e algumas interpretações. E aí, com isso, surgem grupos religiosos com ênfases as mais variadas dentro do judaísmo, querendo interpretar determinado ponto de uma forma diferente. Grupos esses que atuavam nos dias de Jesus, que nós lemos na Bíblia. Os fariseus, ou conhecemos pela história, os fariseus, os essênios, os saduceus, os zelotes, os herodianos, grupos que realmente buscavam uma interpretação mais radical a respeito da Bíblia. Permitindo o Senhor, nós podemos sim chegar a fazer algumas mensagens para resgatar essa parte histórica deste momento que é considerado interbíblico, intertestamentário, com base nos textos que são aceitos realmente, não nesses textos que nem são recomendados. Mas até aqui eu só falei do que vem depois de Malaquias. Vamos falar um pouco sobre o texto de Malaquias, então. Ele foi um profeta de Judá no período pós-exílio. Na verdade, existe um debate muito grande entre os estudiosos sobre quem foi Malaquias, pelo simples fato de não existir nenhuma informação pessoal a respeito dele. Se quando as informações estão postas e nós temos acesso até mesmo pelo texto bíblico, os estudiosos encontram várias possibilidades para levantar dúvidas ou dizer que pode ser diferente, quando nós temos a informação já dizem que pode ser diferente, imagina quando não tem informação nenhuma. Então há 1001 possibilidades para a definição de quem seria Malaquias, porque como não tem nenhuma informação, os estudiosos encontram um terreno fértil para levantar várias possibilidades. Eu vou colocar algumas aqui, você talvez possa encontrar outras em livros de estudo, então já esteja pronto e preparado. Saiba que existe realmente várias possibilidades a respeito de quem seria Malaquias. Começa até mesmo pelo nome, que seria de origem com origem na palavra malak, que significa algo como mensageiro, como anjo, meu anjo, mensageiro do Senhor. No Antigo Testamento, principalmente, malak servia tanto para mensageiro que trazia uma notícia qualquer, voltando para dar uma informação a respeito de um assunto, ou para o anjo que traz a mensagem do Senhor. Então, no Antigo Testamento, sim, já existe agora uma diferenciação para definir o que seria anjo e o que seria o mensageiro. Mas, nos dias do Antigo Testamento, nós temos, sim, essa confusão, digamos assim, definindo Malak tanto como mensageiro comum, humano, como mensageiro anjo. E então, isso faz com que alguns estudiosos digam que, na verdade, não existia um personagem com esse nome, Malaquias. E que a sua mensagem ela poderia ser apenas a revelação dada por um anjo, propriamente dito. O Targum aramaico, ele sugere que Malaquias, na verdade, seria um pseudônimo para Esdras. E existe também a possibilidade de um pseudônimo ter sido usado, Malaquias, esse pseudônimo Malaquias ter sido usado por um judeu anônimo, que se preocupou em registrar a mensagem que o Senhor revelava ao seu povo. O período da mensagem ele não é discutido, ele é de depois do exílio. Há uma discussão sobre em que momento, nós vamos falar já sobre isso.
mas que ela é de depois do exílio, isso todos concordam. Mesmo com a ausência de informações pessoais, há algumas tradições rabínicas antigas que sugerem que Malaquias fosse possivelmente da tribo de Zebulon. Igualmente, há outras tradições que sugerem que ele seria um levita, considerando o seu zelo com o culto ao Senhor e que ele demonstra realmente em todo o seu texto, em todo o seu livro. Essas traduções rabínicas, Midrash, Targums e tantas outras histórias e textos, para vários textos, várias explicações sobre vários textos do texto da Bíblia realmente. Há muitas informações que os rabinos apresentam tentando ampliar a interpretação ou facilitar a interpretação, trazendo novos dados que não estariam no texto, mas que eles tiveram acesso, quer por revelação, quer por conhecimento de textos históricos, ou por tradição oral, ou qualquer coisa assim. Então, o Novo Testamento muitas vezes é considerado como se fosse um desses textos, em que muitos dos escritores, como Paulo, entre tantos outros, fizeram interpretações de textos do Antigo Testamento, fazendo a devida canalização de interpretação, apontando para Jesus. Então, nós temos textos dessa forma, que ajudam com algumas informações que podem ser verídicas, como podem ser tentativas de explicação, como se fosse uma novela, como se fosse uma série, acrescentando alguns dados para facilitar o conhecimento da história como um todo, mas que ainda assim não seriam informações que tenham cunho realmente histórico, mas que podem ajudar nessa leitura como se fosse um romance, como se fosse realmente a elaboração de uma novela, de uma série, de um filme, de um texto, de um livro, que pega uma história principal e cria várias outras histórias que não necessariamente estão na história original, para dar um enredo para a história toda, desde que não altere a história original, não tem nenhum problema, ele pode acrescentar algumas coisas. O fato é que alguém chamou uma pessoa para apresentar a mensagem que nós temos no texto de Malaquias, e pode até mesmo ser alguém que tinha como nome Malaquias. É claro que também pode ser isso. Essas e outras tantas possibilidades surgem dos textos históricos, de estudo do texto de Malaquias. A falta de menções de qualquer incidente histórico identificável sobre o momento da profecia de Malaquias torna a datação exata um tanto quanto mais difícil. Claro, o uso de várias palavras do texto com palavras persas e até mesmo a referência ao templo reconstruído no capítulo 1, versículo 10, tornam sim a data pós-exílica uma realidade. Ela pode ser até mesmo simultânea com Neemias, ou até mesmo muito próxima, logo após, e essa é a datação mais provável. Acredita-se então que o ministério de Malaquias aconteceu em algum momento entre 438 e 433 a.C., que é depois do exílio, é fato. A questão é saber em que momento, desde a ordem da volta até o início do Novo Testamento, aconteceu. A data mais provável é essa, de 458, entre 458 e 433 a.C. Assim como Esdras e Neemias, o profeta Malaquias também falou contra o casamento com mulheres estrangeiras. É só comparar Malaquias 2, de 11 a 15, com Neemias 13, de 23 a 27. Ele combateu a negligência com o dízimo, Malaquias 3, de 8 a 10, comparando com Neemias 13, de 10 a 14. Ele criticou severamente as práticas reprováveis de um sacerdócio corrompido, Malaquias 1:6 até 2:9, comparando com Neemias 13, 7 e 8, e repreendeu o povo pelos pecados sociais praticados, Malaquias 3:5, comparando com Neemias 5, de 1 a 13. Essas comparações, então, colocam Malaquias muito perto, ou pelo menos se imagina que Malaquias estaria muito perto do tempo de Esdras e Neemias. Esdras um pouquinho antes, já estava na terra quando Neemias chegou, e aí Malaquias viria um pouco depois deles. Como nós vemos em Malaquias, nós temos muito mais que apenas o assunto do dízimo, que é tanto falado quando se fala a respeito de Malaquias.
ele sempre mostra que o povo pensava estar fazendo a coisa certa, como nos dias de Jeremias, e ele faz a seguinte estrutura: em que temos feito isso ou aquilo, em que temos errado ou pecado, ou feito tal coisa, ou deixado de fazer tal coisa. E ele usa essa estrutura para desenvolver os mais variados assuntos ao longo do seu livro. Mas como muito se fala a respeito de dízimo quando Malaquias é citado, nós vamos dar atenção então nesse momento a esse assunto, é claro. A última vez que falamos de dízimo, se não me engano, foi quando lemos na lei. Então vamos voltar a esse assunto. Naquele momento, naquele momento histórico, a prática do dízimo ela era um pouco diferente com base na interpretação da lei. Um pouco diferente do que se pensa nos dias atuais. Havia a possibilidade até mesmo de 3 dízimos diferentes. Um para auxiliar no cuidado de órfãos, viúvas e necessitados, e esse ia para o cuidado dos levitas, eles é que respondiam e cuidavam desse dízimo. Nós lemos isso quando fizemos a leitura da lei, nós vimos claramente essa questão. Havia um outro dízimo para o cuidado do templo, que nós vemos principalmente quando acontecem reformas e obras no templo, e esses ficavam aos cuidados dos sacerdotes ou de pessoas destacadas por ele ou por esses sacerdotes ou até mesmo pela liderança política da nação. E também havia o dízimo da colheita a ser apresentado quando acontecesse a colheita. Nós lemos isso também na lei. Por isso Malaquias fala em dízimos no plural. Ele não está falando para todos trazerem os dízimos, cada um trazendo um seu. Ele está falando para cada um trazer os dízimos mesmo. Da mesma forma que ele fala no plural em ofertas. E já deixa claro então que era para ir muito além do que estava definido de fato pela lei. O compromisso com o Senhor, ele começava nisso e não era definido apenas por isso. Fazer por mero legalismo nunca foi o interesse da lei de fato. Então Malaquias, ele fala muito mais que apenas a respeito dos 10% que tanto se fala hoje. Era um chamado realmente a um compromisso com o Senhor, para o sustento da obra e para o cuidado das pessoas necessitadas. E aí então quem apresentava essas coisas poderia ter receio de ficar com menos para o seu próprio sustento. E aí ele diz: não, fazei prova de mim. O Senhor está dizendo: fazei prova de mim. Você vai receber e vai ter o cuidado. Se você ajudar a cuidar daqueles que estão com necessidade, você também, e cuidar da obra do Senhor e cuidar de todas as coisas, você vai ter também o seu sustento, pode ter certeza disso. Ele resgata aquela ideia de maldição, caso não seguisse o que a lei definia e orientava, lembrando, é claro, do evento do exílio, que aconteceu porque deixaram de lado a lei. Mas nós temos que tomar cuidado com apenas resgatarmos um outro assunto qualquer, como era o tema da circuncisão nos dias de Paulo, que confrontava os judeus convertidos que queriam observação de alguns pontos da lei. Não era apenas a circuncisão. A circuncisão era o ponto de partida. Paulo mesmo, quando escreve uma de suas cartas, ele questiona que fez uma reprimenda a Pedro, que no momento estava agindo de uma forma, e quando os judeus se aproximaram, ele passou a agir de outra forma. Quer dizer, não era só a circuncisão, havia outros assuntos que preocupavam também esses judeus convertidos. Mas a circuncisão era o ponto de partida. A partir desse se definiria todas as outras coisas. E às vezes nós ficamos preocupados com outros pontos que a lei também definia, que não são errados, não é errado observar o que a lei define, apenas não há necessidade disso, porque em Cristo nós somos alcançados por graça. E Ele levou a maldição que estava sobre nós, quando Ele foi para o madeiro. E isso vale para todas as áreas da vida. Nós não devemos fazer nada para o Senhor para receber algo em troca. Nós não devemos fazer algo para ganhar uma bênção qualquer. Nós já fomos alcançados por graça em Jesus. E aí, por compromisso com a vontade do Senhor, nós obedecemos aquilo que o Senhor nos orienta. Nós não fazemos as coisas para receber alguma coisa em troca. Nós já recebemos.
E aí fazemos por compromisso com a vontade do Senhor. Há uma inversão. Não há nada do que venhamos a fazer, nenhuma obra que venhamos a fazer que possa trazer algum benefício para nós. O que Jesus fez já é o nosso grande benefício. É isso que nos alcança com a vontade do Senhor. É em crer na obra de Jesus. Ele nos alcança por graça, pela fé. Nós testemunhamos o compromisso que nós temos com o Senhor, entendendo que tudo é dele, e dedicamos a ele o que ele mesmo incomodar no nosso coração para entregar. E não apenas como uma mera formalidade de qualquer quantidade determinada. Não sou contra dizer, não vou dar, então não pode se dar 10%. É isso? Não, não é isso. Eu acho que você pode ter sim no seu coração a disposição dada pelo Senhor por qualquer valor e qualquer percentual. Como ponto de partida, os 10% não é ruim, porque há obras que são necessárias para que a obra do Senhor realmente esteja em ordem, esteja sustentada. Há realmente necessidade de investimento. Mas não faça isso esperando receber alguma coisa. Você já recebeu e faz porque tem compromisso com o Senhor. Não faça porque você vai ser abençoado. Você já é abençoado em nome de Jesus. Não faça para não ter maldição. O Senhor já levou a maldição que havia de recair sobre a sua vida em nome de Jesus. Jesus levou essa maldição. Então não faça para receber algo. Não faça como se fosse no tempo da lei. Faça porque você tem compromisso com o Senhor, porque o Senhor já te alcançou. Essa é a nossa liberdade. Nós não somos obrigados a observar regrinhas, porque já fomos alcançados por graça. Mas nós mantemos o testemunho do compromisso com o Senhor em todas as áreas, inclusive na área financeira. O profeta Malaquias denunciou o pecado em que o povo de Israel se encontrava. Naquela época, o povo estava um tanto quanto desanimado, tomado pela desilusão e com muitas dívidas, pois eles acreditavam que as promessas de Deus, que diziam respeito à restauração depois do cativeiro babilônico, ainda não tinham se cumprido. A reconstrução, sim, tinha acontecido, mas desde a volta para casa, desde o fim do exílio, não havia, por assim dizer, independência para Israel. Durante todo o período, desde a volta do exílio até os dias da ocupação romana, que já está definida no início do Novo Testamento, já é uma realidade, apenas por poucos anos houve uma certa liberdade e independência maior. Na maior parte do tempo havia outra nação que dominava, pelo que a história nos revela. E é nesse cenário então que havia os que radicalizavam o entendimento da lei. Acreditando que eles não tinham alcançado essa sonhada independência, por não cumprir como a lei realmente, não cumprir as coisas de acordo com o que a lei recomendava. Eles acreditavam que estavam falhando em cumprir e que então por isso não se resolvia. No tempo da lei era assim mesmo. Era necessário cumprir para poder alcançar, e mostrando compromisso para poder alcançar algo do Senhor. Com Jesus a coisa inverte. Nós já fomos alcançados e fazemos a vontade do Senhor por compromisso e não para alcançar e receber alguma coisa. Então, no meio dessa questão de observar a lei ou deixar de observar a lei nos dias ainda de Malaquias, havia os que estavam desanimados. E alguns até descumpriam alguns pontos da lei por conta desse desânimo. Quase voltando a um entendimento anterior ao exílio. Só não se chegava totalmente a isso por receio da situação piorar realmente. Esse é o contexto de Malaquias. Esse é o ambiente em que Malaquias fala ao povo. A sua mensagem também aponta diretamente para Jesus. No sentido de que, por mais que o povo estivesse desanimado, o Senhor enviaria o Messias para purificar o povo. Essa era a esperança que deveria permanecer e começa a partir de amanhã a ser lida quando começarmos a ler a respeito do Novo Testamento, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.